Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade então às nossas aulas, que a gente parou em modelos atômicos. Nós vimos o modelo atômico quântico, né? E aí a gente parte, a partir da formação lá do diagrama de Pauling e da sequência energética, a gente parte para a distribuição eletrônica, tá? Para a gente fazer então a distribuição eletrônica, nós vamos precisar tanto do diagrama quanto... Só um minutinho. A gente vai precisar tanto do diagrama quanto da sequência energética, tá? Pronto. Então, diagrama de Pauling, como eu já falei para vocês, vocês têm que saber montar ele lá a partir do número de elétrons que cabe em cada um dos níveis e o número de elétrons que cabe em cada uma dos subníveis também. E, em seguida, a gente usa o diagrama de Pauling para montar a sequência energética. Então, tá aí os dois só para a gente lembrar, né? E aí, na hora de fazer a distribuição, ou nós olhamos para o diagrama ou nós olhamos para a sequência. Um dos dois tem que estar, né, no papel na nossa frente. Nós temos que montá-los. Na última aula eu mostrei como é que se monta, hoje então a gente vai fazer só a distribuição. Distribuição eletrônica em átomos, tá? O que eu quero dizer com átomos? São elementos neutros, tá? Espécies neutras. Primeiro elemento, então, oxigênio, só 8 elétrons. O que a gente tem que fazer? A gente vai copiar a sequência energética até atingir o número de elétrons que eu quero. Como o oxigênio tem número atômico 8, e ele é um átomo, ou seja, neutro, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. A distribuição eletrônica vai ser feita, portanto, com 8 elétrons, tá? Então, copia-se a sequência até atingir 8 elétrons. 1s2 são 2 elétrons, 2s2, total 4. E o próximo subnível na sequência é o 2p6. Mas se vocês observarem, 2, desculpa, 2 com 4 e 6 dá 10. Eu passo dos meus 8 elétrons. Então, lembrando que 6 é o máximo, tá? De elétrons que cabem aí nesse subnível. Então, eu não preciso de 6 elétrons, eu preciso de apenas... Desculpa, 4. O próximo, sódio, número atômico 11, 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, são 10. Para 11 falta apenas 1. Então, em vez de 3s2, a gente vai colocar o 3s1, certo? Próximo, ferro, 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e aqui uma peculiaridadezinha, em vez de 3d10, você tem que seguir a sequência energética, ou seguir lá as setas do diagrama de Pauling, né? O 4p vem antes, desculpa, o 4s vem antes do 3d10, que é o próximo, só que não são necessários 10, se vocês observarem aqui rapidinho comigo, ó, até aqui 2 e 2 com 6, 10, 12, 18, 20. Para fechar os 26, a gente precisa só de 6, por isso 3d6. Na sequência, nós temos a distribuição então da prata, 47 elétrons. Até aí, né? A gente já havia contado anteriormente, então, ó, 10, 10, 20. Com esses 10 aqui, 30. 30 tá faltando. 30 para 47, faltando 17, né? Continuando na sequência, depois do 3D10, 4P6, depois do 4P6, 5S2, 38. Para 47, faltam 9. O próximo da sequência é o 3D9. Desculpa, 4D9. Fechou? Atingimos os 47 elétrons da prata. Porém, eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui em relação... tá certo, prata. O urânio já são 92, então já vou partir para vocês direto daqui, né? Se aqui, até aqui eram 47, isso quer dizer que um a mais dá 48, né? 48 com 6 e 2, 48 com 8, 48, se vocês olharem aqui, 48, 50, 60, 70. Até aqui deu 70 elétrons. Continuando na sequência,
5d10, 80 elétrons. Para 92 faltam só 4, é isso? Para 92 faltam 4. Não, para 92 não. Voltando aqui, 10, 20, 30, 48, 50, 60, 70, 80. 86, 88, e agora sim, para 92, falta 5F4. Fechou? Então, a distribuição do urânio vai até 5F4. Agora, a gente está falando de átomos, flúor, né? Agora a gente vai falar de íons. Então, aqui, átomos, lembrando, átomos neutros, certo? Agora que a gente vai falar de íons, que são átomos que ganharam ou perderam elétrons, ou seja, vão ser positivo e negativo, o número de elétrons vai ser diferente do número de prótons, e a gente tem que pensar um pouquinho na hora de fazer essa distribuição. No caso, fluoreto. Como é que se faz a distribuição eletrônica do íon fluoreto, que é o F- aí? Bom, é comum o pessoal pegar, olhar, um 9 mais esse 1 aqui são 10 elétrons e fazer a distribuição dos 10 elétrons. E aí, no caso do flúor, vai acertar, né? Mas não é assim que se faz distribuição de íons. Não é simplesmente pegar e contar quantos elétrons tem e sair fazendo a distribuição eletrônica. Você tem que primeiro fazer a distribuição eletrônica do átomo, como se ele ainda não tivesse carga. E depois pensar na carga. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso mais para frente, tá? Então, flúor com 9 elétrons, a gente vai de 1s2, 2s2, 2p5. E agora sim, esse elétronzinho a mais que está aqui, ele vai entrar na camada de valência. Então, nós temos que olhar aqui quem é a camada de valência do flúor. Camada 1 ou camada 2? Camada de valência é sempre a mais externa. Então, é a camada 2. Camada 2 tem subnível S e P. Subnível S já tem os seus 2 elétrons, já está preenchido, não tem como mexer. Agora o subnível P vai até 6 e só tem 5. O que isso quer dizer? Que na verdade a gente vai pegar e vai colocar esse elétronzinho ali, por isso vai ficar 2P6. Tranquilo? Fácil? Professor, se eu tivesse distribuído os 10 ia ter chegado no mesmo valor. Correto. Nesse caso teria chegado ao mesmo valor, mas em elementos que são mais pesados, isso já pode ser que apareça problemas para vocês, tá? Próximo. Sódio mais, o íon sódio mais. Então, distribui os 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E agora vamos pensar aqui, tem um elétron que tem que sair. Esse elétron sai da camada de valência. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira camada. É daqui que sai esse elétron, só tem um, que bom, fica mais fácil. 3s0 é uma forma de a gente expressar, mas a gente também pode mostrar ele tirar todo o subnível. Eu aconselho que vocês deixem assim, porque vocês vão estar sabendo o que estão fazendo, né? Se você deixar desse jeito, você sabe de onde tirou o elétron, que estava ali 3s1, virou 3s0. Mas assim também está correto, tá? Outro elemento, ferro, 26, 2 mais. Então, 26 primeiro, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6 para fechar os 26 elétrons. E agora vamos lá. 2 elétrons têm que sair. Eles saem da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta. Quem é de valência? É a quarta. É daqui que vão sair os 2 elétrons. Também tem 2 elétrons, então a gente pode colocar ali 2s0. Pronto, está feita a distribuição, tá? Lembrando que vocês podem também apagar. Ó, aqui eu fiz, ó. Esse Nzinho que está aqui, esse Na vai parar aqui em cima e aí o ferro dá uma subidinha. Mas eu quero que vocês observem o que mudou no ferro. O que mudou aqui nesse exemplo aqui? Eu estou tirando o 4S, ele desaparece, não precisa aparecer. Daí fica 3d6 direto, certo? Lembrando que eu prefiro que vocês deixem dessa forma aqui, aparecendo o subnível. Próximo, prata mais. Até aí, né, só para a gente pegar a distribuição, como são 47 elétrons, eu já estou colocando os 30 primeiros, nos primeiros subníveis, até o 3d10, que é só copiar a sequência energética, e a gente continua. Depois do 3d10, 4p6, depois do 4p6, o 5s2, depois do 5s2, o 4d9, e acaba aqui a distribuição eletrônica da prata, mas é a prata mais. Então tem que sair um elétron da onde? Da camada de valência, que é a camada 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Essa é a camada de valência, é daqui que esse elétron acaba saindo, tá? Muito bem.
Só que existe um caso específico para esses elementos que são do grupo da prata, tá? Se vocês pegarem a tabela periódica lá e derem uma olhadinha, vocês vão ver que tem lá o cobre, a prata e o ouro. São os elementos que estão naquela coluna da prata. E eles têm uma característica, uma peculiaridade que acaba aparecendo quando eles têm essa carguinha a mais aqui, tá? Como é que fica a distribuição deles? Bom, só continuando aqui, fazendo a distribuição normal da prata. A prata é assim, né? Essa é a prata. Agora eu vou pensar na carguinha dela. A gente iria fazer o quê? Tirar esse um elétronzinho daqui e ia ficar 5s1, como está aqui, certo? Mas, na verdade, o que acaba acontecendo no caso desses três elementos que eu citei para vocês, prata, cobre e ouro, é que um dos elétrons que está aqui salta para o subnível 4d9 e fica dessa forma aqui, ó, 5s0, porque um vai embora, seria 5s1, e o outro salta para o subnível D, para que não fique nenhum elétron na camada de valência da prata e ela fique estável desse jeito, tá? Isso acaba acontecendo só com esses elementos, tá? Não que eu vá cobrar em prova de vocês, mas é importante vocês estarem sabendo disso, que o vestibular pode acabar cobrando a distribuição desse jeito aqui, tá? Mas ele vai dar um exemplo. Tem até um exercício que a gente poderia fazer depois em sala, se não tiver mais tempo, que eu mostro para vocês como é que pode ser cobrado essa forma aqui de distribuição da prata, do cobre e do ouro, certo? Por último aqui, acho que é o último já, o selênio. Distribuição eletrônica do selênio. Coloquei ali os 10 primeiros elétrons, aí continuando para atingir 34. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Assim eu atinjo os 34 elétrons. Só que tem 2 elétrons a mais, então 2 elétrons a mais vai virar 4p6. E assim termina a distribuição do selênio, certo? Para a próxima aula a gente vai dar uma olhadinha em números quânticos, conteúdo que não tem na apostila de vocês. Então é importante vocês pegarem e fazerem os exercícios dessa parte de distribuição eletrônica, tá? Valeu, até a próxima aula.